Olá, bem-vindo ao canal Líderes de Portugal. O meu nome é Patrícia Araújo e nos últimos anos tenho desenvolvido com estudantes de mestrado, licenciatura, de várias instituições de ensino superior do país, estudos de caso sobre líderes que estão a levar Portugal para a frente. Participe neste canal, subscreva, vá seguindo quem são as pessoas, quem são os líderes que estão a conduzir Portugal em direção ao futuro. Olá, eu sou a Angel. Eu sou a Raquel. Eu sou a Erika. Sou a Susana. Eu sou a Maria. E nós somos alunas do segundo ano do ISMAT da Licenciatura de Gestão de Empresas e vamos apresentar o projeto de Técnicas de Negociação, Liderança e Motivação. Escolhemos entrevistar a Patrícia Farrovinha, que é proprietária da oficina mecânica Carjopa, que é um setor maioritariamente masculino. Olá Patrícia, boa tarde. Olá, Erika. Pode contar-nos um pouco sobre si e sobre o seu percurso até chegar à posição que ocupa atualmente? Eu sou licenciada em Relações Públicas e Publicidade. Trabalhei na minha área durante 8 anos. Era na altura em que trabalhar em publicidade era uma coisa gira, muito dinâmica. Tive algumas contas com a Bertrand, os Mosqueteiros. Fiz o lançamento das principais empresas de tecnologia em Portugal, como é o caso do Quix, Cabvisão. Era muito emocionante, tinha filhos pequeninos e era um desafio poder conseguir conjugar esse tipo de trabalho com a vida familiar. Depois trabalhei durante mais ou menos 10 anos em gestão de clínicas dentárias. Desenvolvi um projeto para as escolas, era um grupo de clínicas, que tínhamos uma atuação também fora da clínica de sensibilização para a saúde oral, também foi um projeto muito interessante. E antes disso tudo fui militar durante 6 anos. Pronto, e depois, entretanto, este é um negócio de família, com certeza vou perguntar mais à frente sobre isso, e vim parar aqui à gestão da oficina. E o que é que a motivou a escolher esta área profissional, especialmente sendo considerada pouco comum para mulheres? Sabes que isso não foi bem uma escolha, foi uma coisa que foi uma fava que me caiu no bolo rei. Porque a minha família e o meu pai, isto é um negócio de família, o meu pai reformou-se e eu tive o privilégio de poder ficar com o meu irmão no negócio, já era um negócio que estava pré-feito. Nós tivemos que desenvolver e adaptar o negócio ao que é atual agora, mas já me calhou, não foi uma coisa que eu tivesse ido à procura. E Patrícia, quais é que foram os principais desafios que enfrentou ao longo do seu percurso profissional? Este setor, tal como a maior parte dos setores onde eu trabalhei, e tendo sido eu militar, é um setor muito masculinizado. Mas querem que vos diga a verdade, eu acho que esse preconceito está mais na cabeça das pessoas, muitas vezes na cabeça das mulheres, do que propriamente no ambiente em si. Porque o indivíduo tem mérito para aquilo que é, não pelo género que tem. E se as pessoas forem competentes e estiverem no sítio certo, esse tipo, não há discriminação. As pessoas têm que ser válidas e têm que ser adequadas ao seu cargo, à sua função. A mim não me passa para a cabeça ser mecânica, porque para além de não ter jeito nenhum, também é uma atividade que exige mais força. Esta é a minha área. Fazer a gestão da oficina não é uma coisa que seja desadequada àquilo que eu sou. Por isso temos que pôr as pessoas certas nos sítios certos. Não encontrei nenhum tipo de preconceito. E há algum momento difícil que a tenha marcado e do qual retirou uma grande aprendizagem? Sim, nos momentos de crise. Os momentos de crise são os momentos onde nós mais crescemos e onde aprendemos. Custa sempre imenso. Já tive alguns ao longo da minha carreira profissional, quer seja ficar sem emprego, e agora o que é que vamos fazer, não é? Cresci sempre a seguir, quer seja na oficina também, já tivemos momentos de crise, porque mudei de sócio, por exemplo, tenho um sócio diferente, o meu irmão quis fazer outra coisa e agora tenho um sócio novo. Tudo o que é quebrar e voltar a ajustar implica um crescimento maior, mas implica as respectivas dores de crescimento. Ou seja, tudo isso é muito desafiante. Não é só pela insegurança, é porque ter uma empresa é difícil em Portugal, a carga fiscal é enorme, a lei laboral é pesada,
É difícil liderar pessoas hoje em dia porque o mercado de trabalho está muito estranho. Há pouca... não temos técnicos formados para desenvolver as atividades e isso é um desafio muito grande. É desafio em ter uma equipa boa. Esses são os maiores desafios que nós encontramos. Gostava de começar por perguntar como é que descreve o seu estilo de liderança. Não musculada, mas também depende de quem que nós estamos a liderar. Sim. Porque uma das principais características do líder é perceber a sua equipa. E as equipas precisam de estímulos diferentes consoante as características que tiverem. Se eu tiver uma equipa que precisa de mais estímulo a nível técnico, porque às vezes acontece, porque é isso que mantém as pessoas entusiasmadas porque querem empreender, eu tenho que ter uma postura diferente com essas pessoas e dar-lhe aquilo que elas precisam, porque é isso que as vai fazer trabalhar. Porque um líder o que quer é que as pessoas trabalhem, produzam, porque é daí que vem o dinheiro para lhes pagar os ordenados, não é? Se tivermos uma equipa mais emocional, com outro tipo de características, eu também tenho que entender essas características e fazer com que eles se sintam capazes de desenvolver a sua atividade no local de trabalho o mais produtivo possível. Eu não tenho uma liderança muito musculada porque não sou uma chefe. E trabalhando num mundo de homens, sendo eu a única figura feminina na minha oficina, e podem acreditar que o mundo masculino ou os homens também têm as suas fragilidades, acho que o facto de ser mulher traz uma vantagem, porque nós temos uma sensibilidade maior nesse sentido, de perceber, de entender se eles estão felizes, se não estão felizes, se estão contentes, se precisam de mais alguma coisa, se têm uma boa relação entre eles. Nem sempre é fácil, mas acho que essencialmente a liderança é saber que as pessoas trabalhem com vontade. Claro. E, na sua opinião, o que é que acha que é essencial ou que técnicas é que utilizava para liderar uma equipa com eficácia? Neste caso, como te disse, Angel, é saber quais são as necessidades deles para que eles desempenhem a função deles o melhor possível. E essa pode ser em dar-lhes formação, por exemplo, que há elementos que precisam de formação. Há elementos que precisam de um estímulo mais assertivo, porque precisam de orientação precisam de uma linha estratégica para desenvolver a atividade deles, porque senão perdem-se. Criar condições de trabalho. É muito importante que eles tenham condições de trabalho e o líder tem que saber quais são as condições que a sua equipa necessita. Por exemplo, o investimento técnico, apesar de não parecer, o investimento no equipamento é muito importante, porque é importante que eles se sintam orgulhosos do sítio onde estão. E apesar de não parecer uma tática expressa de liderança, mas quem providencia isso, quem tem que ter essa visão, é quem comanda. Geralmente são os empresários ou são os chefes de equipa, é quem lidera. A liderança não é uma chefia, é diferente, é ter uma visão mais alargada do que é que a equipa precisa para produzir. Claro. E em situações de tensão no ambiente de trabalho, como é que lida? É preciso entender qual é a origem da tensão, porque há tensões que se resolvem naturalmente, porque as pessoas não são iguais todos os dias, apesar de serem as mesmas pessoas, mas há várias condicionantes externas que fazem com que as pessoas tenham também posturas diferentes e reações diferentes ao mesmo estímulo. É preciso perceber o que é que cria essa tensão. É porque a pessoa está descontente com o que ganha, a pessoa está descontente com o trabalho que faz, a pessoa não gosta do colega, a pessoa não gosta da minha maneira de liderança, do meu modo de liderança, ou a pessoa está descontente consigo própria. Às vezes pode acontecer. Tem que se perceber qual é a tensão. E há tensões que não podem ser resolvidas. Pode partilhar uma situação em que precisou de negociar algo importante para a sua empresa e para o seu negócio e como conduziu essa negociação? As principais negociações são a nível financeiro e não vamos deixar os colaboradores agora de parte, porque com os colaboradores essa negociação é uma constante, porque todos os dias tem que se negociar de alguma forma, mas vamos deixar esse estímulo de parte. É a banca, é a parte financeira e são os fornecedores.
são negociações mais difíceis, não é? Passa muito pela credibilidade. A empresa tem que ter as suas contas certas, tem que ter uma boa saúde financeira e às vezes quando se diz boa saúde financeira não significa que a empresa já tenha muito dinheiro, mas tem que ser uma empresa séria a trabalhar, ou seja, cumpridora, pagar os impostos, ter uma perspectiva de crescimento. E é muito a nossa postura junto da banca que faz com que nós possamos ter crédito na banca ou não, porque às vezes faz falta. O mesmo com os fornecedores. Eu, por exemplo, quando cheguei, o meu pai já tinha um bom nome no mercado porque é um bom pagador, nunca ficou a dever nada a ninguém. E isso é um dos maiores trunfos que nós temos na negociação, que é quando nós precisamos de ter crédito a 30 ou a 60 dias, sobretudo quando se está a começar, pode não haver um arcabouço financeiro que nos permita ou que nos dê alguma folga, porque nós primeiro vamos trabalhar e depois é que vamos pagar, não é? E essa negociação parte muito da credibilidade que nós temos no mercado. Por isso, o primeiro ponto é nunca ficar a dever nada a ninguém e sermos financeiramente credíveis, como pessoas idóneas, e somos uma cidade pequena, nós temos que ir ao supermercado e andar sempre de cabeça erguida. E que estratégias considera eficazes para chegar a acordos vantajosos sem comprometer os seus valores? Eu geralmente não comprometo os meus valores porque são os meus valores que fazem com que eu consiga ter acordos vantajosos, não é? É o valor de ser uma pessoa séria, ser uma pessoa responsável, ter um negócio sério. De qualquer fornecedor, se eu precisasse que algum fornecedor falasse de mim, outro fornecedor vai falar bem com toda a certeza, mesmo quando as coisas não acabam bem, porque nem tudo acaba bem. A partir do momento em que há sempre dois pontos de vista, temos é que ser sérios a negociar e claros. Eu não quero isto e por isto, mas respeito a decisão do outro. Posso não concordar. E aí chega-se a um acordo e acabam-se as relações. As relações não são para a vida toda. Poderiam ser, efetivamente, e há relações que vamos até manter durante a vida da empresa. Há outras que ficam pelo caminho, mas não quer dizer com isso que sejamos pessoas honestas. Então, eu queria perguntar o que te mantém motivada nos momentos mais difíceis? A família. Porque se nós não tivermos uma atividade sólida, e dois pontos, que é a parte financeira, porque é isso que mantém a estabilidade da família também, e o exemplo, porque tenho 2 filhos, e então o exemplo é fundamental, é nós podermos trabalhar e ter uma atividade e sermos pessoas idóneas e pessoas de valor, para poder também mostrar o caminho aos filhos, porque uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz. E uma pessoa que tem uma empresa passa muito tempo fora de casa e isso o que falta, que é muitas vezes o tempo, tem que se transmitir em qualidade, quer seja qualidade financeira e quer seja na qualidade qualidade de tempo. Por isso é o que me mantém motivada, é poder dar mais à minha família e servir de exemplo para os meus filhos. E tens algum conselho que darias a jovens mulheres que querem seguir um caminho profissional semelhante ao teu, ou no mesmo setor, ou não sei? O conselho serve para todas as áreas, que é, primeiro, têm que se instruir ao máximo e abrir os seus horizontes. Não podem ficar fechadas nos seus próprios preconceitos. O preconceito muitas vezes e a limitação está na cabeça de quem atua, não nas pessoas que estão à volta, porque se nós não tivermos limitações, os outros também não têm. Nós vamos fazer da nossa vida aquilo que nós quisermos, respeitando os outros, como é óbvio. Por isso, a perseverança, não desistir e não desistir ao primeiro entrave. Ok. Acerca de uma visão mais de futuro, como é que vês o futuro na tua área de atuação, especialmente no que toca à participação feminina? Se achas que o mundo automóvel pode também chegar a ser mais dominado, porque quando se fala nisso, vê-se Claro que pode. Na minha área, e com a evolução tecnológica, qualquer dia, qualquer pessoa pode trabalhar nesta área. Há coisas que exigem mais força nos carros mais antigos, mas tudo que é tecnologia a mulher consegue desenvolver perfeitamente. É como te digo, só não faz quem não quiser fazer ou quem nem se sentir confortável, mas este é um negócio como outro qualquer.
E profissionalmente, que metas ou sonhos ainda gostarias de alcançar? Oh, tanta coisa, que é para não me deixar envelhecer. Gostava que a oficina fosse uma oficina efetivamente de referência, que eu não tivesse que procurar colaboradores, mas que eles quisessem trabalhar cá. Já começa a acontecer. E gostava de que a oficina crescesse, como é óbvio. Minhas queridas, fico muito contente pelo convite, muito lisonjeada. Espero de alguma forma ter contribuído para a vossa evolução. Claro que sim, muito obrigada. Obrigada, Patrícia.